Então, uma boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Denis Coitinho, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicinos, e passando aqui para conversar sobre o nosso processo seletivo, né, que vai ter ingresso agora em 2025, 2. Estamos com as inscrições abertas aí para o mestrado e o doutorado até 14 de julho. Né? As inscrições elas podem ser feitas online na nossa página ali do PPG de Filosofia. São 10 vagas para o mestrado, 10 vagas para o doutorado. Tá? As aulas iniciam em 1º de setembro, agora de 2025. E importante conversar, né, e comentar com todos aqui que podem ter um interesse em fazer o mestrado e o doutorado conosco, né, que nós temos bolsas ProEx, tá, de 2 modalidades. É a Bolsa CAPES. Né? Como nós somos um programa de excelência, nota 6, aí a nossa bolsa é de tipo ProEx, que é para os programas de excelência. Então a gente tem as bolsas da modalidade 1, que a gente chama de bolsa integral. Temos a bolsa na modalidade 2, nós chamamos de parcial. A bolsa na modalidade 1, ela é igual se você fizer o mestrado, doutorado em qualquer instituição pública. Tá? Você vai receber uma bolsa, aí tem que ver, né, ali o valor do mestrado, do doutorado, e recebe um valor que você repassa para a Unicinos. Mas você ganha a bolsa normal, como se estivesse numa instituição pública. Tá? Não tem nenhuma diferença. Na bolsa taxa, acontece o quê? Você só recebe da CAPES o valor que você vai repassar para a Unicinos. Então, na modalidade 1, né, você não paga nada para a Unicinos e ganha a bolsa. Normal. Na modalidade 2, você não paga nada para a Unicinos. Você vai receber uma bolsa taxa da CAPES, né, e esse valor você repassa integralmente para a Unicinos. Essa da modalidade 2, em geral, o perfil mais desejado é aquele aluno que já tem uma atividade profissional, não é? E aí ele não precisa despender o dinheiro para fazer o pagamento da Unicinos. Não é? Mais ou menos a cada semestre a gente distribui de 3 a 4 bolsas para o mestrado e de 2 a 3 bolsas para o doutorado. Não é? É importante saber que essas bolsas são atribuídas a partir do processo seletivo. Né? Então, exatamente aqui, a gente usa a ordem de classificação no processo seletivo. Por exemplo, se a gente tiver 2 bolsas para distribuir no doutorado, os 2 primeiros que passarem, né, em 1º e 2º lugar no processo seletivo ganharão as bolsas, né? Desde que tenham pedido. Eu já vou falar sobre isso. Né? É uma coisa que, enfim... É assim que acontece a inscrição no nosso PPG, na Unicinos, é que você tem que fazer a inscrição para o processo seletivo e tem que fazer o pedido da bolsa. Quando você termina de fazer a inscrição, aí você tem que fazer o pedido da bolsa. Tá? Ele não é automático. Então, tem que obrigatoriamente fazer o pedido da bolsa para poder depois receber a bolsa. Isso é fundamental. Eu estou chamando a atenção disso aqui, vou chamar a atenção, não é, nesses nossos encontros nas lives, porque ocorre que muitos candidatos não fazem o pedido da bolsa, e aí, não é, faz o processo seletivo, e a gente chega lá, você queria a bolsa? Sim, mas não fez o pedido. Não é? Então, se tiver dúvidas também, se tiver algum problema de identificar como é que faz o pedido via o site, não é, entre em contato com a gente. Qualquer dúvida nesse sentido, entre em contato com a gente. Bom, antes eu comentei que nós somos um programa nota 6, então um programa de excelência. Os programas nota 6 e 7 são chamados programas de excelência, não é, pela CAPES, e em razão disso, nós, além das bolsas, nós temos também uma verba, chamada uma verba de custeio do ProEx. Tá? Nós recebemos aí mais ou menos 80 mil, esse ano vieram 83 mil reais para ser gasto em custeio. E eu comento isso, é importante todos saberem, né, que vão fazer o processo seletivo para mestrado e doutorado, sabendo que o nosso PPG apoia os alunos para a apresentação de trabalhos. Né? Em que sentido? Nós estipulamos que essa verba ProEx, né,
ela é para apoiar de forma paritária alunos e professores. Então a gente divide esse valor ao meio, metade desse valor é para apoiar as apresentações de trabalhos dos professores ou mesmo publicações, e a metade desse recurso é para apoiar a apresentação de trabalhos para o corpo docente, então tanto mestrandos como doutorandos, né? E aí o valor que vocês vão poder pedir anualmente é num teto de até R$2.000, né? Eu sei que às vezes esse valor é insuficiente, se é um local muito distante, que o evento é num local muito distante, de repente só os 2.000 se vai na passagem, né? Mas se você se organiza com antecedência e não for um local tão distante assim, você ainda consegue, além do pagamento da passagem, ter o pagamento das diárias, né? Então as diárias nacionais são R$320, então às vezes você pega uma diária, 2 diárias e mais a passagem e fica nesse valor de R$2.000, o que eu acredito que é muito bom. Nós nos últimos anos aumentamos muito, não é, a participação dos alunos em eventos com apresentação de trabalhos, exatamente por ter à disposição, não é, esses recursos. Então, sabendo que quem entrar, né, no nosso mestrado, doutorado, vai ter à sua disposição, além de concorrer às bolsas, como eu falo, que vai ser dado no próprio processo seletivo, também esse recurso de PROEX. Sobre bolsas de estudos, não é? Importante, isso está inclusive no edital que está disponível na nossa página. Fala lá, inscrições a bolsas de estudo. Daí diz assim, verifique as informações sobre os editais de bolsas na página do curso. Item, bolsas e financiamentos. As inscrições para bolsas de estudos ficarão disponíveis ao final da inscrição no curso, na área do candidato. As inscrições para bolsas de estudos devem ser feitas à parte, após a inscrição para a seleção no curso, no ícone específico para a solicitação de bolsa, que estará disponível na área do candidato. Observa-se que as inscrições para bolsas podem ser feitas em mais de uma modalidade. Eu estava falando que nós temos aí Bolsa PROEX, modalidade 1, modalidade 2. Às vezes o candidato pensa, mas eu só posso escolher uma. Não, se inscreva em todas as bolsas que estão disponíveis ali. Todas. Não é? A ideia é essa, orienta-se a assinalar todas as alternativas que possam atender o candidato. Então, no mínimo, a Bolsa PROEX, assinale a modalidade 1 e a modalidade 2, porque você não sabe qual bolsa vai ter à disposição. Isso é muito importante, né? E qualquer dúvida no processo seletivo, contate a secretaria, né? Ou mesmo podem me contatar como coordenador do curso. Uma rápida apresentação do nosso PPG, né? Então, o nosso PPG ele tem uma história de mais de 20 anos, comprometidos com excelência acadêmica, e na última quadrienal nós tivemos nota 6 pela CAPES, e agora estamos, né, estamos num processo de avaliação da quadrienal anterior, e essa avaliação vai ser feita agora ao longo de 25, e provavelmente então no início de 26, final de 25, início de 26, nós tenhamos já o resultado, né? Estamos muito otimistas que vamos ter no mínimo também a continuidade da nota 6, né? Em termos de indicadores, já temos indicadores também para a nota 7. Nosso programa tem 3 linhas de pesquisa, ele se organiza como área de concentração em filosofia e 3 linhas de pesquisa, né? Que com certeza vai poder acolher você, né, para o desenvolvimento da sua pesquisa. Nós temos então a linha de ética, a linha de epistemologia, linguagem e ciências e a linha de filosofia social e política. Na linha de ética, se estuda temas de metaética, também, não é, temas de ética normativa e também temas de ética aplicada. Por exemplo, em ética aplicada, se tem vários estudos em termos de bioética, de ética ambiental, ética da inteligência artificial, questões de melhoramento humano, etc. Temos 3 professores que trabalham nessa linha, o professor Marco Azevedo, que trabalha com questões de bioética, trabalha com questões de filosofia da medicina, né? Trabalha com questões ligadas à saúde, que o professor Marco também é médico, além de filósofo, né? Então ele tem vários estudos aí nessa área dos estudos aplicados da ética, né? Temos o professor Matheus de Mesquita, que está na live conosco, depois vai falar
mais particularmente da sua trajetória e da sua pesquisa atual, mas ele trabalha com temas da ética naturalizada, né? Depois ele vai falar mais sobre isso, né? Também especialista, trabalha com autores como David Hume, né? Adam Smith, né? E muito nessa perspectiva da moral naturalizada, ligações então, né? Com o naturalismo, né? E eu, Denis Coitinho, também faço parte dessa linha de pesquisa. Aí trabalho com temas como teorias da justiça, né, contratualismo, teoria das virtudes, né, tem vários temas. Eu costumo trabalhar tematicamente, então tem muitos temas que eu trabalho, mas sempre dentro desse guarda-chuva aí de teorias normativas, que é a teoria contratualista e teoria das virtudes. Temos a segunda linha, epistemologia, linguagem e ciências. Ela estuda temas como da teoria do conhecimento, né, da lógica, a filosofia da linguagem, filosofia da mente, filosofia da ciência, até filosofia da religião, né. Temos os professores que trabalham nessa linha, o professor Luiz Roden, que trabalha com a temática, com a metodologia de fenomenologia e hermenêutica. O professor Luiz Roden é um especialista em Gadamer. Atualmente ele tem feito os trabalhos sobre a questão ambiental, a questão de sustentabilidade, né, a ética ambiental ligada à perspectiva hermenêutica, né. Temos o professor Gabriel Ferreira, que é um especialista em Kierkegaard, inclusive, né, sua tese foi premiada, né, com menção honrosa no prêmio Capos de Tese. Mas ele trabalha também outras temáticas, não só em termos de autores, ele trabalha em questões de ontologia, de metafilosofia, né? Eu sempre recomendo aqui aos interessados no nosso PPG, entrem no nosso site, aí lá nós temos toda uma área onde aparecem os nossos professores, né? E em todos, né? Nessa área você pode clicar e ter o acesso ao látis do professor, que é o currículo do professor. Ali você pode ver as publicações dele, os projetos de pesquisa, né? E ver essa trajetória, né? Então, acho importante. Temos o professor Celso Azambuja, que estava com a gente na live na semana passada, e ele tem uma trajetória trabalhando temas, né, do transhumanismo, melhoramento humano, trabalhando com autores como Nietzsche, né, Guattari, etc., mas atualmente, né, trabalhando temas da ética da inteligência artificial, né. Inclusive sobre isso, da ética da inteligência artificial, nós temos atualmente, né, sobre a coordenação do PPG de Filosofia, um núcleo de excelência em ética da inteligência artificial, regulação e educação, que congrega muitos pesquisadores de várias áreas, mas não é hegemonicamente, nós somos os professores da filosofia, do PPG de Filosofia, mas também alguns professores da história, da educação, do direito, de escolas politécnicas como computação, né, da psicologia. É um grupo multidisciplinar. Então eu sempre digo também, não é, que quem estiver interessado em temas emergentes, que são, não é, estudados na filosofia, por exemplo, sei lá, mudanças climáticas, né, questão de guerras, refugiados, inteligência artificial, o nosso PPG é um local, né, onde você vai ser bem acolhido em pesquisas, não é, em pesquisas com temáticas emergentes. Temos também a última linha, a terceira linha, que é a linha de filosofia social e política. Ela estuda temas variados, como temas de filosofia do direito, então problemas de filosofia do direito, a questão da legitimidade do poder político, teorias da justiça, direitos humanos, a questão da democracia, né, políticas públicas, instituições, políticas públicas. E aí temos os professores Castor Ruiz, que faz parte dessa linha. O professor Castor Ruiz trabalha com autores como Michel Foucault, Agamben, ele é um grande especialista nesses autores, trabalhando naquela temática da biopolítica, né? E o professor trabalha várias coisas, tanto questões, por exemplo, da crise climática atual, refugiados, guerras, mas é sempre nessa perspectiva da biopolítica. A professora Márcia Jungs também faz parte da linha de filosofia social e política. Ela trabalha
hoje o seu projeto de pesquisa está mais ligado à questão da crise da democracia, então a questão da crise da democracia com o neofascismo, né? Então essa é uma questão importante que está sendo estudada e é uma questão atual também, né? As democracias liberais sofrendo uma crise e se querer pensar o porquê dessa crise ou soluções a essa crise. Temos o professor Inácio Helfer, ele é um especialista em Hegel, inclusive ele é presidente da Sociedade Hegel Brasil, trabalha com temas de teorias da justiça, então, Honneth, por exemplo, é um autor que ele trabalha muito, né? Atualmente o projeto de pesquisa dele é teoria da ação em Hegel, né? Temos também o professor Hernan Ramírez, que é um professor que ele é compartilhado com o PPG da História, e ele é um especialista em ciência política, né? Então, importante aqui porque o professor Hernan Ramírez trabalha com temáticas atuais de estudos mais particularizados sobre a América Latina, então neoliberalismo na América Latina, né? E agora atualmente seu projeto de pesquisa é sobre a questão do trabalho, as novas configurações do trabalho, né? Com o neoliberalismo, com a entrada da inteligência artificial, vendo essa modificação negativa, infelizmente, no mercado de trabalho. Foi um pouco assim, não é, eu falando das linhas de pesquisa e apresentando um pouco, não é, a temática de pesquisa, o projeto de pesquisa dos professores. Eu acho que a melhor maneira de nós podermos conhecer, não é, a realidade de um PPG é conhecer aquilo que é feito pelos seus professores. Por isso essa ideia de convidar a cada semana, não é, um colega para falar mais particularmente das suas pesquisas, como vai ser o caso depois, não é, de passar aqui a palavra para o professor Matheus, né? Mas ainda eu acho que é importante para dar uma dimensão, não é, do escopo do nosso PPG, apresentar um pouco a nossa estrutura curricular, né? Nós fizemos há pouco uma mudança na nossa estrutura curricular, atualizando o nosso currículo. Então a gente atualizou o nome das linhas de pesquisa e criamos disciplinas novas, não é? Para exatamente acompanhar o tempo presente. Atualizamos a bibliografia, atualizamos temáticas, não é? Então eu acredito também que essas disciplinas elas são bastante relevantes, elas mostram muito bem qual é a cara do nosso PPG. Na linha de ética, nós temos 6 disciplinas, tá? São 6 disciplinas em cada linha, tá? Que é temas de história da ética, essa teria um papel de estudar do ponto de vista mais histórico, sei lá, a teoria aristotélica das virtudes, David Hume, não é? E o Tratado da Natureza Humana, algo assim, enfim, né? Temas de história da ética, então, tanto na filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea, né? Estudando a ética numa perspectiva mais histórica. Uma segunda disciplina é metaética e ética normativa. Aqui, claro, quando o professor ministra uma disciplina como essa, ele vai eleger um tema específico. Ele não vai falar de metaética e ética normativa, ele vai eleger um tema na metaética ou um tema na ética normativa para fazer exatamente a sua ementa específica. Depois a disciplina ética, gestão e tecnologias, né, tentando pensar, né, nesse campo aí da ética dos negócios, ética e gestão, ética organizacional. Depois a disciplina de ética ambiental e sustentabilidade. Por exemplo, o ano passado eu ministrei essa disciplina, eu trabalhei a temática da ética das mudanças climáticas, por exemplo, né? Aí temos a disciplina de bioética, também geralmente ela é ofertada cada 2 anos, mais ou menos, e aí quando o professor vai ministrar essa disciplina, ele elege ali um tópico específico dela. O último é tópicos avançados em ética. É uma disciplina bem aberta, que consegue, digamos assim, contemplar aquela pesquisa mais de ponta que o professor, né, está realizando, né? Depois, as disciplinas de epistemologia, linguagem e ciências. Temos epistemologia da religião, epistemologia e ciência. A terceira disciplina, fenomenologia, hermenêutica e ciências.
A quarta disciplina, Ontologia, Cultura e Linguagem. A quinta disciplina, Epistemologia, Tecnociências e Sustentabilidade. E a última é Tópicos Avançados em Epistemologia, Linguagem e Ciências. Então, temos a questão da epistemologia e o diálogo com as ciências, seria mais nessa linha da filosofia da ciência, filosofia da religião. Fenomenologia hermenêutica está nesse campo, então, das pessoas interessadas em estudar Gadamer, hermenêutica, ou a fenomenologia de Russell, Heidegger, etc. A disciplina de ontologia, cultura e linguagem, então pegando aí campo da metafísica e da filosofia da linguagem. E, por fim, a questão da epistemologia e tecnociências. A linha de filosofia social e política tem 6 disciplinas também, que são Estado, instituições e políticas públicas. A disciplina de filosofia, sociedade e tecnologias, o estudo da sociedade, que tem como uma grande característica hoje essa grande mudança tecnológica, chamada era tecnológica. Problemas de filosofia do direito, teorias da justiça e direitos humanos, democracia e perspectivas globais. Só para terem uma ideia, então, por exemplo, acho que foi no semestre passado que a professora Márcia Ungs lecionou essa disciplina, que exatamente tinha relação com o seu projeto de pesquisa, olhando a crise da democracia a partir dos movimentos neofascistas, globais, por exemplo. E a última, Tópicos Avançados em Filosofia Social e Política. Sempre essa disciplina, Tópicos Avançados, ou em Ética, ou em Filosofia Social e Política, ou em Epistemologia, Linguagem e Ciências, tem o papel de digamos assim, comportar a pesquisa que está sendo feita mais de ponta pelo professor. Então ele consegue apresentar, digamos assim, aquela sua pesquisa na forma de um tópico avançado de ética ou de filosofia social política ou epistemologia, linguagem e ciências. Olha, a nossa estrutura curricular é muito enxuta. Eu, pela questão do tempo, hoje eu não vou falar muito nela, vou deixar para a semana que vem, mas, por exemplo, no mestrado, os alunos têm que fazer um seminário de dissertação, tem que ter apresentação de um trabalho na área, tem que ter 45 horas em participação em eventos e tem que ter a publicação ou aceite de um artigo. Além disso, ele tem disciplinas optativas que ele tem que fazer 14 créditos. Cada disciplina é 3 créditos, então ele tem que fazer 5 disciplinas. É uma estrutura curricular muito enxuta. E o bom é que o aluno pode escolher quais as disciplinas ele quer fazer. A única disciplina que é obrigatória é o seminário de dissertação no mestrado e o seminário de tese no doutorado. E aí no mestrado ele tem que fazer 14 créditos em disciplinas optativas, o que dá 5 disciplinas, tá? E no doutorado são 12 créditos. Então 3, 6 são 4 disciplinas que ele pode escolher entre as disciplinas optativas. E aí no doutorado ele vai ter, ao invés de um artigo, são 2 artigos publicados, ou com a submissão aceita, tá? Artigos aceitos ou publicados, 2 apresentações de trabalhos e 45 horas em publicação em eventos. Então nossa estrutura curricular ela é muito enxuta e ela tem um foco específico para que o aluno tenha dedicação para fazer a tese e a dissertação, participe em grupo de pesquisas dos professores e possa participar em eventos, apresentar trabalhos e mesmo publicar. Nosso processo seletivo, então a inscrição vai até dia 14, e aí nós temos no dia 28 o processo seletivo do mestrado, e no dia 29 o processo seletivo do doutorado. No dia 28 de julho, no mestrado, a seleção se dá por análise do anteprojeto de pesquisa, tem peso 2,5, análise do currículo Lattes, peso 2,5, e entrevista, peso 5. Na entrevista será avaliado o quê? A trajetória acadêmica do candidato, que se vê pelo currículo Lattes, o projeto de pesquisa e o conhecimento filosófico, a partir de um texto filosófico escolhido pelo candidato, de uma lista de 15. No edital aparece uma lista de 15, começa com a República de Platão e termina como o Sácer de George Agamben. O candidato ao mestrado escolhe um desses livros, prepara esse livro, e no dia da entrevista, dia 28 de julho, ele vai ser arguido pela banca para ele falar
sobre o conteúdo, o argumento, enfim, sobre aquele livro que ele escolheu. No doutorado, a prova é dia 29. No doutorado, a seleção se dá pela análise. O anteprojeto de pesquisa, peso 2,5. Análise do currículo Lattes, peso 2,5. E a entrevista, peso 5. E na entrevista se avalia o quê? A trajetória acadêmica do candidato, que se analisa pelo Lattes, né? E o projeto de pesquisa. No doutorado, importante saber que é necessário ter a carta de aceite do orientador, do futuro orientador. Então aparece como anexo no edital uma carta de aceite. Então nós orientamos que qualquer interessado ao nosso doutorado, né, entre em contato já com um dos professores que aparecem na página. Se vocês não têm um conhecimento, né, específico com o professor, olhem na página, vejam, esse professor está mais adequado à linha de pesquisa, o que ele faz ao meu trabalho. E aí aparece lá o e-mail do professor, né? Tenho a liberdade de mandar um e-mail para o professor, vou mandar e-mail para o professor Matheus, porque ele trabalha a questão da moral naturalizada, trabalha com David Hume, por exemplo, vou mandar conversar com o professor Matheus, mandar um e-mail, olha, eu estava pensando em trabalhar tal coisa, o professor Matheus vai responder, já começa o diálogo ali, né? E aí, se der tudo certo, depois vai ter uma carta de aceite, tá? Não é uma avaliação, por óbvio, né? A avaliação vai ser feita no processo seletivo, mas é um processo inicial. No anteprojeto de pesquisa, pessoal, já que tanto mestrado como doutorado terá que apresentar o anteprojeto de pesquisa, falar um pouquinho sobre ele, né? O anteprojeto de pesquisa no próprio edital aparece assim, não é que é um texto, tem que se apresentar um texto de 5 a 10 páginas no mestrado e de 10 a 20 páginas no doutorado, considerando as referências bibliográficas. E o que tem que aparecer no anteprojeto de pesquisa? O título, né? A apresentação do problema de pesquisa, quer dizer, qual é o meu problema, caracterizar o problema, isso é muito importante, né? Também aparecer a revisão bibliográfica, né? Seria o referencial teórico ali que eu estou usando, os objetivos, a relevância e atualidade da proposta, isso também é muito importante, né? Dizer, por que esse trabalho é relevante, né? A justificativa, enfim, a relevância, e aí o cronograma, e por fim as referências bibliográficas, tá? Isso aparece no edital. Tendo alguma dúvida, volto a dizer, conversem com um futuro, né, orientador ou mesmo com a orientação, né? Importante aqui ter essa referência, né? Então, vejam bem, né, que os campos de atuação para, não é, o mestrado e o doutorado em filosofia capacita o aluno para atuar tanto no ensino básico como no ensino superior, não é? Mas temos muitos alunos que formaram no seu mestrado, foram atuar no ensino médio, por exemplo, alunos que fizeram doutorado e foram atuar no ensino superior, ou, não é, no Instituto Federal, ou mesmo numa escola particular, mas também, não é, o PPG prepara para atuação em comitês de ética, de bioética, assessorar empresas que concernem o ESG, bem como criar conteúdo para redes sociais, trabalhar em editoras, né, ou em organizações não governamentais, né? Aqui, como eu falei antes, as inscrições são online, no próprio site PPG Filosofia Unicinos, né? Acho que é bem didático ali, aparece processo seletivo, tem um edital, tem onde você clica e faz a sua inscrição, né? Basicamente você tem que colocar o link do Lattes, tem que colocar um anteprojeto, e é muito fácil, né? A ideia dessas lives é a gente ficar conversando aqui com futuros interessados para poder esclarecer melhor, apresentar melhor o nosso programa mais detalhadamente, também conversar com professores, também egressos, né? Informações sobre as aulas. Bom, o início das aulas está previsto para o dia 1º de setembro, né? O curso de doutorado tem duração de 48 meses, 4 anos, então. E o curso de mestrado, duração de 2 anos, 24 meses. As aulas ocorrem no campus São Leopoldo, tá? Porque o Unicinos tem um campus em Porto Alegre, mas as aulas do PPG Filosofia Unicinos ocorrem no campus São Leopoldo, segunda a sexta-feira, nos turnos manhã, tarde e noite, aí depende. Sempre, a cada semestre, nós temos alguma disciplina pela manhã, alguma disciplina pela tarde, alguma disciplina pela noite, tá? Nós não oferecemos as disciplinas apenas num turno, né? Nós procuramos, inclusive, mostrar, ter essa oferta diversificada.
disciplina manhã, tarde e alguma disciplina à noite, para facilitar. Até quem trabalha ou quem tem outras atividades diurnas pode fazer a disciplina à noite. Se tem atividade noturna, pode fazer a disciplina durante o dia. Né? O programa de pós-graduação é presencial, né? Mas com possibilidade de atividades remotas síncronas. Quer dizer, participação de grupos de pesquisa, muitas vezes faz por atividades síncronas remotas, eventos, etc. Mas as aulas são presenciais, algumas disciplinas são afetadas com a possibilidade de participação síncrona remota, mas volto a dizer, o nosso programa, o nosso curso é presencial. Né? Tendo qualquer dúvida, né, para ter mais informações, vocês podem consultar a secretaria também, né, aparece no site do PPG, o e-mail da secretaria, que é ppgfilo@unicinos.br. Também podem entrar em contato comigo, coordenador do curso, tá, que é deniscs@unicinos.br. Também não é a referência ao e-mail, vocês encontram no site do PPG, onde fala coordenação. Não tenham receio em entrar em contato com a secretaria ou comigo, ou diretamente com algum professor que vocês querem estabelecer um contato inicial para ir conversar, né, para pensar sobre o anteprojeto de mestrado ou para pensar sobre o anteprojeto de doutorado. Bom, agora eu passo a palavra então ao professor Matheus, que está aqui com a gente na live, né, para falar mais da sua trajetória, falar do seu projeto de pesquisa. Né? Estava falando antes, eu acho que é interessante, é uma forma mais eficiente, ou a forma mais eficiente de conhecer né, o que é, como é o PPG Filosofia Unicinos, conhecendo as pesquisas feitas pelos seus professores. Professor Matheus, fique à vontade. Olá, Denis, obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei onde vocês estão. Né, em particular, aí, eu vi que a Lu Vasconcelos está assistindo ali, então personalizo também né, os cumprimentos, sintam-se em casa, né, quem já está por aqui, quem vai passar por aqui hoje de noite. Bom, sou o professor Matheus de Mesquita Silveira, né, eu sou professor, como o professor Denis falou, do programa de pós-graduação em filosofia. Sou cria da Unicinos, né? Então fiz a minha formação acadêmica pela Unicinos, sou graduado em filosofia, bacharelado e licenciatura pela casa. Foi exatamente nessa época que surgiram surgiu o interesse filosófico que serviu de norte aí, né, para o começo da minha carreira, e a partir do qual fui conjugando com alguns interesses que eu já trazia antes. Né, a minha monografia foi sobre a relação de sentimento e utilidade no pensamento do David Hume. E no mestrado, eu já tinha um interesse muito grande por biologia, né, eu já trabalhava em laboratório de biologia também, apesar de não ter a formação. E eu acabei desenvolvendo uma pesquisa de mestrado, tive muito interesse no conceito de simpatia / empatia, né, principalmente ali entre os modernos, e trabalhei um pouquinho mais próximo do conceito de simpatia num diálogo entre o Hume e o Darwin. Né? Então a veia naturalista ela já estava presente aí desde muito cedo. E esse mestrado que eu fiz na Unicinos, e eu acho que isso é uma outra coisa que vale destacar, né? Hoje ainda mais, e já lá em décadas passadas, há as possibilidades de intercâmbio. Né? Foi fundamental para o meu trabalho ter ido para a Universidade de Buenos Aires, onde eu conheci uma professora Stella Santilli, né? Era professora de filosofia da biologia, com quem eu estudei, e que me encaminhou aí um pouco mais para essa área. Nesse mestrado, eu escrevi algumas páginas usando, né, o comportamento social de alcateias como um exemplo, como um estudo de caso simples, né? Um exemplo refinado, se assim quiser. E na minha banca estava uma ex-professora da Unicinos, foi muito importante na minha formação, a professora Ana Carolina Regner, que na banca me disse, né, sua dissertação está muito boa, mas você tem 2 páginas aqui que devem virar um projeto.
e era exatamente a análise que eu fazia, a análise Humeana que eu me propus a fazer do comportamento de animais não humanos. Passado ali alguns meses após o mestrado, eu fiz a seleção para o doutorado, no final de 2010, com uma proposta de fazer um trabalho empírico, né, um trabalho de filosofia da biologia, mas que ele tivesse pesquisa de campo, que eu realmente pudesse desenvolver esse trabalho, e aí é uma marca já muito antiga do PPG, a interdisciplinariedade, né, e a abertura para a interdisciplinariedade. O projeto foi aceito, eu entrei, e já no primeiro semestre foi a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, que é onde eu estou no momento, né, eu estou atualmente aqui na cidade de Ely, que é uma cidade que fica na divisa entre os Estados Unidos e o Canadá, no estado do Minnesota, onde há um instituto de pesquisa, o International Wolf Center, da qual, né, eu sou membro, eu sou pesquisador vinculado a eles. Na época eu vim fazer um curso de biologia comportamental, me saí bem, acredito que tenha me saído bem, porque me convidaram para voltar, então eu acabei fazendo esse curso, retornei para o Brasil, em seguida, novamente, né, como é uma marca, intercâmbio. Consegui uma bolsa para a City University de Nova York, onde eu estudei com Jess Prince, que me incentivou a retornar para cá. Então, eu dei uma continuidade em 2013, 2014. E após concluir o doutorado, eu acabei iniciando pesquisa com eles. E tudo isso está presente ainda, está no meu DNA filosófico. Meu projeto atual, ele parte exatamente de uma discussão marcadamente humeana, que é o problema da fundamentação da moral. O problema não propriamente, né, do catálogo de virtudes, como Hume fala, mas de onde surge a capacidade de distinguir comportamentos a nível moral. E eu trabalho muito circunscrito aí numa perspectiva sentimentalista, emotivista, e surgiu exatamente essa discussão. Como o professor Dentes falou, meus interesses iniciais foram Adam Smith, David Hume, Ernst Tugendhat, é outro autor que eu trabalho, e eu acabei no doutorado desenvolvendo, né, alguma questão dentro desses temas, e basicamente o que acabou se sobressaindo é o papel que sentimentos, afetos, emoções, empatia desempenham no modo como se constitui, né, o palco para a moralidade emergir, para ver um fenômeno, né, um fenômeno com uma qualidade específica que é o qualificador moral. Só que o meu interesse se manteve em espécies não humanas. E aí eu me deparei com um problema, dois problemas bastante grandes. Tá? Primeiro, grande parte dos estudos sobre moralidade não humana são feitos com primatas. E muito feitos com primatas pela sua semelhança ao ser humano. Né? A gente tem... não é à toa que se foi para primatas. E aí nós temos não só filósofos que foram para essa área, como etólogos, né? O Franz de Waal talvez seja o caso mais clássico de alguém que fez essa aproximação com a filosofia vindo das ciências empíricas para discutir essa questão. Mas havia muito pouco sobre outras espécies altamente sociais. O segundo problema é exatamente o problema da antropomorfização, né? E aí eu trago uma grande parceira de pesquisa, uma pessoa que eu tenho muito respeito, que é Christine Andrews. Né? Christine Andrews é uma filósofa canadense, trabalhou muitos anos na Universidade de York, em Toronto, hoje está na City University de Nova York, né? Recentemente fez essa transição, e ela tem uma crítica que eu acho muito interessante, que é, né, nós circunscrevemos moralidade a partir da experiência humana, mas a experiência humana, a história natural nos mostra, é uma dentre tantas. Então, nós deveríamos buscar fundamentos mais amplos para a moralidade. Ou porque nós chamamos de moralidade. A Christie tem um trabalho bastante interessante também sobre cognição, e eu vou, aos poucos, ir conjugando um pouquinho, né, todas essas linhas. A partir disso, a partir desses dois problemas, né, a inquietação minha, em que muitas das pesquisas visavam encontrar, na verdade, virtudes e comportamentos que nós oferimos
a seres humanos, como justiça, como equidade, etc., em animais. E se eles não apresentassem este tipo de comportamento, se colocava que, bom, esses animais não possuem moralidade, a moralidade é algo humano. Essa é uma perspectiva que eu discordo, né? Eu tenho textos já e uma série de publicações em que eu debato exatamente esse ponto, que, na verdade, a gente não teria que buscar, quando a gente fala em moralidade não humana, valores específicos, mas capacidades de estabelecer juízos. E para isso a gente precisa entender o que é um juízo moral. Então, parte da minha pesquisa vai exatamente que juízos morais são inerentemente juízos emocionais. Não é qualquer tipo de juízo emocional, obviamente, ele tem uma característica específica, ele é socialmente relevante, mas sem emoções não haveria possibilidade para, né, desenvolvermos juízos morais. E é uma série de experimentos que trabalham essa questão. Né, experimentos que mostram que a presença de determinadas emoções, como o nojo, elas impactam no modo como nós avaliamos moralmente ações. Experimentos que mostram que se nós tirarmos as emoções do jogo, né, os juízos eles tendem a ser juízos que, na verdade, são crenças emprestadas, então você julga a partir do que você acha que poderia ser, né, o correto e errado, mas eu tenho uma apreciação, uma apreensão específica do fenômeno. E eu vou dar um exemplo bastante simples para a gente entender essa questão. O exemplo que eu normalmente dou é como é que eu explico o que é uma cor para um cego. Como é que eu explico o que é o laranja para um cego? Um cego congênito, né? E eu posso fazer analogias. Eu posso dizer que é a cor do suco que ele gosta, que é a cor do fogo no qual ele aquece as mãos. Só que, na verdade, nada disso é uma propriedade da cor. Né? O sabor é a propriedade da fruta. Né? Se eu lamber um papel crepom laranja, eu não vou, né? Não vai ser saboroso. E eu não vou queimar a minha mão. Né? Então, na verdade, se eu disser para esse cego que laranja é a cor da grama, ele vai dizer laranja é a cor da grama. Se eu disser para esse, mesmo se eu der explicação técnica, né, do que é uma cor, ele pode reproduzir, mas ele não tem a capacidade de aprender, por isso é uma experiência que você precisa constituir. E a minha ideia é que as emoções elas têm essa mesma característica. Eu não tenho como ensinar o que é uma emoção para alguém que é incapaz de sentir aquela emoção. Então, da mesma maneira que eu não posso ensinar o que é uma cor para um cego congênito, ou que melhor, que não é que eu não posso ensinar, que eu não posso aprender o que é uma cor, um psicopata não poderia aprender o que é culpa. Ele pode reproduzir o conceito, mas ele não pode ter uma experiência legítima daquilo. E aí o que eu comecei a perceber aí a partir de estudos empíricos é que sim, outras espécies têm reações de emoções básicas, como nojo, como culpa, né, como alegria, como tristeza, né, emoções dessa natureza. Só que eles não sentem pelos mesmos motivos que seres humanos. Então, ao invés da gente avançar nessa questão, buscando encontrar valores humanos em espécies não humanas, a minha proposta foi, não, nós precisamos avançar nessa questão entendendo se a natureza da distinção passa pelos mesmos caminhos. Então, vou dar um exemplo bastante exagerado, mas, por exemplo, se eu pegar e matar alguém, eu vou sentir culpa. Eu não sou um psicopata, eu vou sentir culpa. Um lobo pega e mata sua presa, ele não sente culpa. Mas ele pode sentir por outros motivos. Se ele não der comida para o filhote, que está com fome, por exemplo. E mais do que isso, ele vai ter uma repreensão. E aí, a partir da identificação de que haviam emoções legítimas em outras espécies, e isso é algo bastante demarcado hoje a nível empírico, aí surge um outro problema, que é nem todo comportamento social é um comportamento moral. Nem todo comportamento, nem todo o mamífero social, mesmo que ele possua vida complexa, a gente pode simplesmente dizer que ele tem que há ali dentro algum tipo de moralidade.
A partir dessa discussão, eu comecei a tentar delimitar um critério de demarcação. Né? Então, basicamente, aí entra de novo. Entra David Hume, entra os estudos do Darwin sobre empatia, os estudos do Darwin, né, sobre instintos sociais, e o próprio Ernst Tugendhat. Eu gosto muito de um artigo dele, do Como Devemos Entender a Moral, foi publicado na revista Filósofos. E, embora, de novo, né, eu não faça uma exegese, eu não me considero propriamente um Humeano, né, porque, né, ou um darwiniano, ou um tugendhatiano, não. Tem coisas interessantes, o Denis trouxe um ponto, a gente trabalha temas, a gente trabalha problemas, e a gente desenvolve o nosso próprio pensamento a partir desses autores, mas o Tugendhat chama a atenção para um ponto importante, que é a horizontalidade das relações, e isso como um critério necessário ao jogo moral. E aí eu agreguei a isso uma outra questão. Né? Eu venho tentando agregar isso uma outra questão. Que além de horizontalidade, ou seja, se não há um jogo moral, se é uma imposição pela força. A horizontalidade envolve exigências recíprocas. A horizontalidade, ela envolve que... Não é que não exista hierarquia, mas aqueles que estão mais acima na hierarquia, eles não estão acima das regras. Esse é o ponto importante. E o segundo ponto que aí eu trouxe, que foi o conceito de liberdade biológica. Né? Só existe censura se existe a possibilidade de ser censurado. E só existe a possibilidade de ser censurado se existe a possibilidade de eu quebrar regras. Né? Por exemplo, insetos têm comportamentos sociais altamente complexos, mas ele tem uma estrutura social rígida e, do alto do meu conhecimento, que não sou especialista em insetos, eles têm um campo de manobra biológico, que é aquilo que é possível, que eles são capazes de fazer, muito restrito. Isso não inclui agir contra as regras. Então, nesse sentido, eu comecei a buscar, precisamos estudar espécies que tenham liberdade biológica. Que espécies são essas que têm liberdade biológica? Ou seja, que podem quebrar as regras e arcar com o ônus de quebrar as regras. E aí, os lobos surgiram como algo que até então não estava sendo estudado e que me pareceu ser interessante. Por quê? Primeiro, porque eles têm um sistema social na alcateia altamente complexo. Uma das coisas que as pessoas mais se surpreendem, né, quando a gente faz muito trabalho de educação ambiental também e questões desse tipo, é quando eu digo que não existe lobo alfa, né, não se usa termo alfa para lobo. Isso é uma concepção errada, que ela surgiu exatamente a partir do momento que eles foram extintos aqui nos Estados Unidos no começo do século XX, e você só tinha animais em cativeiro com um manejo errado, você via que as relações eram tensas. E aí acabava havendo algum grau de dominação. No final, segunda metade dos anos 80, começo dos anos 90, começou a se estudar alcateias no Ártico. Né? Alcateias que nunca tinham tido contato, ou não tinham tido contato, ou tinham tido muito pouco contato com seres humanos. O máximo de contato que eles tinham é com os Nunavut, que são a tribo, um povo originário local. Isso permitiu a esses pesquisadores olharem o comportamento de lobos selvagens em natura, talvez pela primeira vez. Né? E se percebeu que as relações não eram tensas. Né? Você não havia uma hierarquia rígida, não há dominação pela força. Alcateias são literalmente famílias. É um casal que procria e cuida dos seus filhotes. Só que aí se identificou algumas características importantes. Primeira delas, né, não há divisão de gênero. Né, o casal ele lidera num sistema de divisão de tarefas. Essas divisões de tarefas não têm propriamente numa alcateia, a fêmea pode ficar responsável pela liderar a caça, na outra o macho. Isso vai muito da personalidade de cada indivíduo. A partir do momento que a gente tem a personalidade de cada indivíduo ali, você vai ter esse sistema de divisão de tarefas que vai ser, digamos assim, a cola, né, dessa alcateia. Segundo, lobos são monogâmicos. Né? Lobos são monogâmicos e não acasalam consanguineamente. O que acontece
é que quando esses filhotes completam cerca de 2 anos, muitos deles debandam da alcateia e vão buscar um território não proclamado. Então você vai ter um macho de uma, fêmea de outra, se encontram no meio do caminho, formam uma nova alcateia e o processo repete. Né? E eles são monogâmicos, eles acasalam por toda a vida, então eles vão manter o mesmo par, né, ao longo de toda a vida. Mas aí vem a parte mais importante que a gente foi descobrindo. Lobos conseguem mais alimento caçando sozinho do que em grupo. Tem estudos que mostram que um lobo solitário ou só o casal consegue até 65% mais de alimento do que caçando dentro da alcateia, que aqui no Minnesota gira em torno de 6 a 8 lobos, tá? 4 e 8 seria, mas 6 é a média. Embora no Yellowstone nós já tivemos alcateias de 30 lobos, com 3 famílias, né, uma tribo realmente, né, eram 3 casais que procriavam, mas à medida que mais lobos foram aparecendo, esse número foi reduzindo ali para 6 a 12, que é o número médio que a gente tem no Yellowstone. Então, assim, eu tenho um animal que, se ele for egoísta, ele consegue mais comida. Né? Se ele caçar sozinho e não ficar com um grupo, ele consegue mais comida. Então a nossa pergunta foi: por que este animal fica com um grupo? E aí tem 2 vieses de explicação. Um é o viés da terceira pessoa, que é o etólogo olhando e dando uma explicação evolutiva. Há muitas vantagens evolutivas envolvidas em permanecer com um grupo. A primeira é a maior probabilidade de sobrevivência da prole. Lobos levam muito tempo a se tornarem independentes. Então, enquanto o grupo ele serve exatamente para caçar e trazer comida para os filhotes. Defesa de território, né, contra outras alcateias. Então, isso também, a alcateia é importante. Então, questões de proteção, questões de conseguir alimento, vão ser importantes. Agora, consequentemente, né, passar os genes à geração seguinte. Só que essa não é a força motriz, porque esses animais não têm esse tipo de conhecimento. Então a minha pergunta foi, tá, e em primeira pessoa, o que motiva? Qual é a força motivacional? E aí voltou todos aqueles estudos e eu comecei a dizer, bom, David Hume nunca falou sobre isso, mas o que ele falou faz sentido se eu aplicar aqui. E faz sentido se eu der uma história evolutiva por trás do pensamento dele como uma chave de leitura. Lobos são altamente empáticos. Né? O sistema empático deles não só é muito parecido com o ser humano nesse sentido, em termos cognitivos, mas são animais hipersociais. Eles são altamente sociais. Né? Então, na verdade, o que a gente começou a perceber é que quando esse lobo adulto não trazia comida para o filhote, ele era censurado. Né? Que expressões emocionais de alegria, de tristeza, por exemplo, elas estavam presentes, que havia regras ali e que os líderes não estavam acima dessas regras. Então, assim, o que motiva um animal que ele tem liberdade biológica para quebrar essas regras, para ser egoísta, mas ele não faz? Então, a gente estamos buscando todos esses elementos. A partir daí, várias pesquisas e várias frentes de pesquisa se abriram. Eu vi que a Luana S. Machado está com uma mãozinha. Luana, se tiver alguma pergunta, né, vocês que estão assistindo aí, quiserem postar no chat, a gente vai respondendo, tá? Fiquem bem à vontade para escrever ali, fazer comentários que eu vou respondendo o que vocês estão falando aí. Então, a gente começou a desenvolver 2 linhas de pesquisa empírica. Uma em cognição social, e vocês devem estar familiarizados, né, os estudos de espelho em autorreconhecimento, em autopercepção, né, essa é uma capacidade importante que a gente vê para oferir alta cognição social a uma espécie, e com muita alegria dizer que nós aqui, né, junto da Unicinos, né, foi só um oi, ok, Luana, então um oi para você, Luana. Seja bem-vinda. Mas se tiverem dúvidas ou perguntas, fiquem muito à vontade para fazer. Nós somos os primeiros a documentar reações de lobos a espelho. Né? Um artigo foi publicado agora no começo de maio. Então a gente começou a avançar nesse trabalho, e aí o grande desafio foi
como é que eu estudo cognição sem ser invasivo. Né? Porque a gente trabalha muito com essa questão bioética, né? Então a gente não vai, esse animal ele não pode, né, sofrer, digamos assim, com o tipo de pesquisa que a gente faz. Então, a partir de uma parceria, né, do PPG Filosofia, PPG da Saúde, da Unicinos, com o Wolf Center, a gente está estudando agora a microbiota, né? A gente está, através do que a gente encontra em termos de bactérias do intestino, isso está associado à cognição social. Um exemplo já que a gente tem é da toxoplasmose, né? Vocês devem conhecer toxoplasmose como algo que você pode pegar das fezes do seu gato, mas lobos selvagens, líderes de alcateia, normalmente têm toxoplasmose assintomática. E o que a gente, que eu digo, o grupo de pesquisadores, né, é um grupo grande que trabalha, descobriu, foi que a toxoplasmose, ela influencia a avaliação de risco. Então, por que que um lobo com toxoplasmose se torna líder? Não é que a toxoplasmose te faz um líder. A toxoplasmose afeta a tua avaliação de risco. E para um animal debandar, dispersar da sua alcateia e fazer uma jornada solitária é muito arriscado. Agora, se ele está com essa avaliação de risco influenciada, ele tende a ser mais ousado e ele vai abandonar o grupo. O grupo que eu digo que ele nasceu. Consequentemente, esse lobo é o que vai encontrar uma loba e que vai formar uma nova alcateia. E agora a gente está se perguntando o que mais pode ter aí, em termos de vinculação, em termos do modo que a gente consegue desenvolver um animal que é mais tolerante, que é menos tolerante, que outras bactérias podem estar influenciando. Então, essa é a pesquisa que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo o trabalho de campo, fico até final de julho. É um trabalho que a gente faz, nesse caso, com 2 filhotes, desde os primeiros dias de vida, e vamos acompanhar eles aí por toda a vida deles. E isso vai se vincular ao quê? A gente entender cognição social. No meu projeto, e a tese que eu estou aí mais ou menos trabalhando, ela visa exatamente dizer que não existe cognição moral, existe cognição social. A capacidade de estabelecer juízos morais, ela é decorrente dessa cognição. Então, quando o David Hume, né, lá nas investigações sobre os princípios da moral, lá no livro 2, no livro 3 do tratado, ele diz que ele estava buscando uma qualidade da natureza humana, né, que pudesse servir de fundamento para a moralidade. Se eu pudesse tomar um chá das 5 com David Hume, eu diria, e se em vez de qualidade da natureza humana, eu pensar só em qualidade da natureza, né? Vamos pensar, vamos ir além. E é isso que a gente está fazendo, é tentando encontrar empiricamente qualidades que possam nos servir de base para estabelecer reflexões acerca de moralidade, né? E claro que isso tem inúmeros desenvolvimentos posteriores. Daqui a pouco a gente encontra algo que pode, por exemplo, ser aplicado em termos de biomedicina. A gente está falando de um animal altamente social e que a gente pode, nesse meio do caminho, encontrar coisas que ajudem a gente a compreender melhor transtornos de sociabilidade, como ansiedade social e coisas desse tipo, e conseguir mais do que isso, ir construindo uma escada que vá desde proto-moralidades até a gente dizer, bom, aqui talvez a gente tenha marcadamente o início da moralidade. De novo, trabalhando problemas, trabalhando temas, e aí muitos autores acabam surgindo, além de David Hume, além de Adam Smith, além do próprio Charles Darwin, que é, né, inclusive dei a minha primeira disciplina no meu retorno à Unicinos como professor foi exatamente, né, sobre este tema, né, sobre ética naturalizada. A própria Christine Andrews, tem uma filósofa espanhola que eu gosto muito, que é a Susana Monsó. Susana Monsó tem um trabalho interessantíssimo sobre experiência de morte em espécies não humanas. Nomes mais conhecidos, como Jesse Prince, enfim, né, e outros autores aí, sempre trabalhando nessa perspectiva interdisciplinar. O que talvez seja um ganho, né? Eu sei que o tempo já está estourando aqui, então já vou me encaminhando para os finalmente. O que eu posso também dizer? Eu tenho muita experiência já, né, empírica, sou pesquisador vinculado aqui ao Center já há bastante tempo.
Eu ajudo a coordenar as pesquisas daqui, então esse é um vínculo importante que o PPG Filosofia tem, e abre principalmente a possibilidade de diferentes níveis de pesquisa filosófica. Né? Abre possibilidades de vocês que não são, talvez, da área da filosofia, mas têm esses interesses, possam vir, possam conversar com a gente. Eu estou muito à disposição, vocês podem me chamar aqui pelo Instagram, mandem e-mail, né? Vamos conversar, né? Agora eu estou nos Estados Unidos, mas eu vou tomar um café qualquer, né? Isso eu acho que não é uma outra característica que a gente tem. E acompanhe a gente, né? Acho que a ideia aqui é a gente apresentando essa pesquisa, apresentando a pluralidade de discussões filosóficas que a gente tem. Então, se você tem algum interesse em metaética, filosofia moral, né, sentimentalismo, emotivismo, filosofia da biologia também, tem uma veia empírica, ou pelo menos gosta de trabalhos empiricamente informados, acha interessante discutir a relação entre emoções e ética, acho que, deixa eu ver aqui, a Ju como fez um comentário, deixa eu pegar aqui, só um momentinho. Deixa eu ver onde é que está. Está bem interessante as questões levantadas e quando somos semelhantes, e a importância de sabermos se somos ou não somos. Então, acho que uma das grandes questões, e é importante tanto entender naquilo que nós somos semelhantes quanto aquilo que nós somos diferentes. O meu ponto, Lu, é exatamente que o critério de semelhança talvez não seja o melhor da gente entender o fenômeno. No sentido, são parecidos conosco, logo a resposta é positiva, são diferentes a resposta negativa. Eu acho que esse tipo de semelhança é algo que eu estou começando a tensionar. Talvez não seja o melhor caminho. Né? O melhor caminho é a gente entender a espécie dentro dessa espécie e, claro, aplicar alguns critérios, algumas chaves universais, o que qualificaria aquele comportamento. E aí, talvez nesse sentido, não aquilo que nós aquilo que nós temos em comum, aquilo que os fenômenos têm em comum. Né, para além, eu vou colocar isso entre muitas aspas e vai ser brincadeira aqui, mas para além da perfumaria, né, aquilo que fica em comum. E aí isso abre caminhos, porque abre caminhos para isso. Tem muitas espécies que não foram estudadas, né, espécies que não são mamíferos, por exemplo, pinguins são altamente complexos, não entendo muito de pinguim, mas são caminhos que a gente pode conversar, que a gente pode discutir. Então, se vocês têm esses interesses, conversem comigo, né, tem o ResearchGate, para quem não conhece, né, todos os meus artigos estão disponíveis. Também eu tenho, junto com o Denis, né, a gente tem um outro projeto sobre questões de contextos de crise, então também trabalho sobre emoções no contexto humano, no contexto político, né, tenho capítulos, artigos publicados aí sobre, né, emoções negativas no contexto de pandemia, a questão do avanço do populismo. Então, na verdade, quando a gente entende o núcleo biológico, o núcleo que ainda está presente em nós, a gente consegue fazer desdobramentos específicos para problemas específicos. Então, acho que é isso, né? Eu não quero também aqui ficar cansando o pessoal, falando tanto, né? Mas eu acho que o mais importante é abrir as portas, né? A gente não encerrar a questão, mas abrir as portas e, a partir dessa abertura, convidar vocês a vir conversar, vir tomar um café, né? Vir trocar uma ideia e, a partir dessa troca, quem sabe a gente consegue construir um projeto legal, considerando que tudo isso que eu contei para vocês começou tomando um café com uma professora, né, há 21 anos atrás. Então, né, espero poder fazer o mesmo por vocês do que um dia foi feito por mim nessa mesma universidade. Denis, eu vou te devolver a palavra, senão vou falar aqui até as 10 da noite. Tá? Muito obrigado, professor Matheus, muito legal, tanto a trajetória como o projeto atual. Você destacou algo que eu acho que é muito importante, o nosso PPG é muito diverso, ele tem uma pluralidade muito grande, eu acho que esse é uma grande característica, né, do nosso grupo. Mas é isso, pessoal, por hoje a gente encerra. Agradecer muito aqui a presença de todos. Vamos fazer live na quinta-feira que vem, às 7 horas, convidar outro colega para conversar. E é isso, quem tiver interesse em se inscrever para o mestrado e doutorado, até dia 14 de julho, tá bom? Tchau, tchau. Isso.
E sigam a gente, né? Sigam a gente se vocês quiserem. A gente está fazendo bastante trabalho aqui de divulgação da pesquisa, com os lobos, com imagens, com fotos, com vídeos, junto do Wolf Center. Então, sigam aí se vocês quiserem continuar sabendo da pesquisa. Obrigado. Tchau, tchau.